Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Papo Espírita. Hoje estamos no estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. Eu, Ana Cristina Sampaio, Miriam dos Anjos e Thelma Alves. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Prontas para o nosso tema? Olha, o nosso tema hoje é reencarnação. A reencarnação é a crença segundo a qual a alma volta à carne ou ao corpo, tendo animado outro corpo na vida anterior. Essa alma desencarnou pela morte do corpo e, após certo intervalo no mundo espiritual, retorna em outro corpo. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, dedica um capítulo inteiro ao tema da reencarnação. Ele pergunta aos espíritos na questão 166. A alma que não atingiu a perfeição durante a vida corpórea, como acaba de depurar-se? E a resposta foi: submetendo-se à prova de uma nova existência. Então, a reencarnação tem claramente uma função, que é permitir o aperfeiçoamento do espírito. Então, vamos esclarecer a você, telespectador, como isso acontece. Quem começa? Pode. Vamos devagar. Você quer falar, né, Miriam? A gente vai falando, né, junto. Aí a Thelma termina. São afinadas. Aí a gente quando a gente fala em reencarnação, é interessante a gente lembrar que nós nascemos simples e ignorantes, não é? Assim fomos criados por Deus. Nesse caminho para a perfeição, que é o nosso destino, e com isso a perfeição, a felicidade plena, nós precisamos evoluir, precisamos nos desenvolver em dois aspectos importantes: inteligência e moralidade. Então, à medida em que nós precisamos crescer em inteligência e moralidade, precisamos vivenciar, termos experiências para que a gente consiga sentir a necessidade, a vontade de progredirmos, ou de nos desenvolvermos nesses dois aspectos. Então, a reencarnação, né, para mim, é exatamente isso. A Kardec nos falou que nós temos uma finalidade que é de evoluir, não é? E é verdade. Então, para mim, eu vejo que a reencarnação são essas etapas na qual o meu espírito, que antes simples e ignorante, hoje já desenvolveu um pouco da intelectualidade, começa a tomar contato com as questões morais, e a cada vez que eu erro, eu acerto, eu volto para aprimorar. Então, a reencarnação é uma longa caminhada de aprimoramento para que eu um dia chegue mesmo a ser um espírito perfeito. Uhum. Falou tudo, né? Não, e é a nossa escola, né? O processo aqui reencarnatório, nossa vida mesmo é no plano espiritual. Lá é o nosso realmente verdadeiro habitar. Mas a nossa escola é aqui, como no processo de reencarnação. Aqui que nós vamos conviver com as pessoas as quais nós tivemos problema. Aqui é que vamos conviver conosco mesmo, né? Com as nossas... todo esse processo aqui de convivência. Em novas situações, novos desafios. E a gente vai trabalhando aqui, aprimorando todo o nosso processo. Aqui como... Kardec até fala que também tem um processo expiatório também, que é de dor e sofrimento também, é necessário, porque a gente vai se deparar com os dissabores, com as dificuldades e vivenciar muitas coisas que nós não conseguimos resolver e vai estar nas nossas reminiscências, e aqui vamos conseguir fechar esse ciclo a cada momento, a cada processo reencarnatório. As expiações, elas são para o melhoramento do espírito, né? Porque é ali numa prova muito difícil que o espírito vai aprender resignação, aceitação, humildade. Se ele se rebela, ele vai sentir as consequências disso, né? Então, a partir da reencarnação é que você consegue experimentar diversas, inúmeras, infindáveis situações e você vai avançando lenta, mas progressivamente, né? Agora, Kardec, ele pergunta
ainda se o número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente. E, além disso, ele questiona se o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos. Vamos lá, vamos explicar essa questão. Não, primeiro que não é limitado, vai depender de cada espírito, né? E qual outra pergunta que você falou? Se ele reencarna perpetuamente, porque o nosso objetivo é ser espírito puro, né? Puro, exato. Então, quando a gente chega espírito puro, não reencarna mais, é isso? A gente já vai fazer... Como é que é isso? Não, a gente já se torna espírito puro, né? Então a gente já vai para outro tipo de trabalho, vai ajudar em outros planetas, porque esse processo aqui, como a gente vê, às vezes a gente migra de um país para o outro, né? Uhum. É a mesma coisa a questão da reencarnação. Uhum. Às vezes a gente já venceu uma etapa aqui no planeta Terra, aí a gente vai para outro planeta, a gente vai para outro, fazendo, né, outro trabalho em outro lugar, então a gente vai evoluindo sempre, a gente não fica estagnado, né, desencarnou, morreu, né, vai para o céu, aí fica lá junto... Não para nunca. Né, com aqueles, né, os anjinhos tocando flautas e tudo, é meio entediante, pelo menos eu sempre achei isso meio entediante, né. O inferno também, eu acho que também não é bom, né, então eu sempre questionei muito isso. E, na verdade, esse processo evolutivo não para. E a gente vai evoluindo assim, a gente vence algumas etapas durante um período, né? Não consegue vencer tudo. A gente reencarna às vezes, ora num estado de opulência, ora num estado de pobreza, ora de ignorância, ora de sábio. Então, vai de acordo com aquela etapa reencarnatória que você tem que aprender. Tem que aprender, necessário para você desenvolver, e a convivência com as pessoas que você tem que ter. Às vezes você feriu alguém, algumas pessoas, vamos dizer, numa questão numa aldeia. Então, naquela comunidade, você vai reencarnar, ajudando todo mundo, fazendo... Então, vai depender também de cada um, né? Da maturidade de cada um. E se o número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos, não, porque a evolução é completamente particular, né? Não, e é de responsabilidade de cada um. Então, uns evoluem mais rápido, ou seja, uns entendem e praticam o bem, entendem que aquilo não apenas faz bem a si mesmo, como aqueles que convivem consigo. Então, cada um tem seu ritmo também. Tem os mais rebeldes, ficam mais à retaguarda, mas a evolução compete a cada um. Não há uma maneira da gente voltar atrás, né? Então, no kardecismo, nós acreditamos que uma vez adquirido a configuração de humanos, não é? Nós não retroagimos em outra forma. Então, nós seremos sempre humanos. Em situações diferentes de gêneros, às vezes, diferentes, né, de situação econômica, mas para que a gente possa progredir. Então, o ritmo de cada um. Eu sou responsável pelo meu ritmo, né? Isso. E muitas pessoas acreditam na vida espiritual, mas não na reencarnação. Porque elas querem provas científicas. E embora a gente considere que exista um número infindável de relatos sobre lembranças de vidas passadas que foram devidamente comprovados, o fato é que a doutrina espírita, ela nos dá o sentido prático da reencarnação, ao nos explicar, por exemplo, por que uns nascem ricos, outros pobres, por que uns sofrem e outros são mais felizes, por que crianças morrem em tenra idade. Por conta dessa lógica da reencarnação, a gente consegue, né, explicar esse tipo de situação. Essas questões são respondidas, né, mostrando que Deus é justo e bom para todos. A gente consegue compreender, né, através da reencarnação, essa justiça divina. Agora, vocês acham que essa perspectiva da reencarnação, ela muda o nosso olhar sobre a nossa vida? Nossa, eu acho que muda para os dois lados, né? Sim. Então, o lado comodista de que na próxima reencarnação eu resolvo, ou o lado proativo de que, eu preciso melhorar, então eu vou, dentro das minhas possibilidades e habilidades, eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? Então, à medida que a gente começa
a entender que há uma justiça divina em tudo, né? Eu acho que isso é a coisa mais importante. Que Deus é justo, embora a gente não compreenda, embora a gente até nem concorde, né, com a nossa pequena capacidade de entendimento. Mas há uma justiça em tudo. Então, na medida que eu entendo que há uma justiça e que todos os meus erros, imagine alguém que pudesse ter cometido uma atitude terrível, cujas leis humanas, que são, né, ainda limitadas conforme a nossa condição de entendimento, condena-o como um crime absurdo, hediondo, então a gente vai achar que ele, o resto da existência dele, porque dentro das diferentes religiões há um destino para aquele, né, para o espírito, a alma que desencarna, ele então vai padecer o resto da vida eternamente o mal sem ter o direito de reparar. Não faz sentido, para nós humanos, né? Ainda com a nossa inteligência e moralidade ainda em desenvolvimento. Isso já nos causa dificuldade de compreender. Imagina para Deus, não é? Sim. Nós não ofendemos a Deus com o mal que a gente pratica, a gente ofende a gente mesmo. Agora, Ele tem toda a paciência de que um dia a gente repare. E essa reparação é a oportunidade que nos é dada pela reencarnação, né? Isso é verdade. E a gente vê vários fatos que acontecem. Uma vez foi noticiado um rapaz que era um rapaz que ajudava em obras. Isso aconteceu recente em Belo Horizonte. E ele cuidava, bem simples, de um lugar bem humilde, e ajudando o mestre de obras lá, pedreiro, né, que chama. E tudo, ele ajudando, reformando um apartamento. E, de repente, ele escuta, saiu até nos jornais há algum tempo, de repente, ele escuta uma música clássica na casa de um vizinho, onde ele estava arrumando. E todo dia ele ia sentindo aquela coisa, né, que ele não conseguia explicar, aquele desejo de ir naquele apartamento, ouvir aquela música no piano, e todo desejoso e tudo. E, de repente, um dia ele se deparou com a vizinha e perguntou: olha, eu posso conhecer esse instrumento? Que ele não sabia o que era e tal. Eu acho que era um jovem, assim, 18, 20 anos. E a moça achou curioso, né? Uma senhora que tinha um piano dentro de casa, e mostrou o piano. Aí ele: eu posso tocar e tal? E ele, começou a tocar. Aí tocou uma música clássica, bonita, que ele nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar de partitura, nem nada, e começou a tocar, e ela ficou tão empolgada com o rapaz, falou assim: olha, você quer aprender piano? Quer aprender? Ele falou assim: olha, eu gostaria. E ele aprendia de ouvido. E ele trabalhava o dia inteiro, e na hora do almoço ele ia lá para tocar piano. Então, assim, a gente vê as coisas lindas que acontecem que durante esse processo reencarnatório, né? Como também vê pessoas que nascem com doenças assim, bebês que você não entende. Fala assim: gente, como é que esse bebê nasceu nessa condição, dessa forma? E nada resolve a vidinha dele, ele está lá sofrendo. E a gente fala assim: gente, tem que ter algo maior. Só a reencarnação, ela explicar esse tipo de situação. E mesmo como a Miriam mesmo abordou, uma pessoa comete um crime hediondo. Muitas vezes, pela lei da terra, ela não tem mais chance. Prisão perpétua, embora aqui não exista, mas muitos países têm prisão perpétua, tem outros que fazem até pena de morte. Ou seja, você condenou aquela pessoa encarnada, aquele erro dela, acabou com a vida dela. Como Deus é justo, nós não, né? Mas Deus seria meio impensável. E muitas pessoas, às vezes, cometem erros gravíssimos por toda uma condição anterior, né, que elas vivenciaram. Você, às vezes, não fica sabendo como é que aquela pessoa viveu aquela vida toda, até aquele momento em que ela cometeu aquele crime horroroso. Mas ela foi condenada. Então, onde está a justiça divina que não permite, que primeiro permitiu que aquela pessoa vivenciasse toda uma vida, às vezes, de exclusão, de todo tipo, de abuso, né? Enquanto que nós, às vezes, não vivemos nada disso, então não vamos cometer aquele erro.
gravíssimos, não é porque cometeríamos. Então é um julgamento muito rigoroso, né? Que se faz para todo tipo de alma. Então a reencarnação, ela realmente explica isso, né? Que hoje eu vim nessa condição, e essa condição é consequência de atos meus de outras existências. Então eu reencarno naquela condição. Se ele cometeu aquele erro, numa próxima situação, ele vai ter que lidar com aquela consequência. E assim vai num crescendo, né? Exato. A tendência, segundo a gente escuta, é que a gente, ao aplicar a lei de Deus na nossa vida, a gente vai reencarnando com um pouco menos, né? Porque vamos resolvendo pelo amor as situações graves que a gente tem na vida, é isso? Eu acho que só retornando um pouquinho, quando a gente diz que atos, né, na qual a gente até condene, não, que aquela pessoa tem o direito de se redimir, não quer dizer que eu concordo com o ato. Sim. Não é verdade? Isso. Não quer dizer que eu estou lá assinando embaixo. Mas nesse momento a gente lembra que Jesus nos disse sobre o escândalo. Às vezes é necessário que ele ocorra, mas ai daquele que o comete, ou seja, aquele que o comete, ele responderá por ele, não apenas nas leis humanas, mas principalmente perante a lei divina, porque para nós, às vezes, crimes aos olhos, né, das leis divinas são também crimes hediondos, na qual nós ainda não observamos, não vivenciamos aquele teor de amor, né, para conosco, para com o outro, passa como se fosse um comportamento admissível, que um dia ele passará a ser crime também, mas hoje é uma coisa admissível, cuja perante a lei divina não é. Exatamente. Lembrou bem. Bom, a reencarnação é a oportunidade de recomeço, com a vantagem de que o aluno terá novas chances de aprendizado, sem necessariamente ter de reiniciar todas as tarefas, porque a gente vai acumulando, né, experiências. O aprendiz pode dar continuidade de onde parou na lição anterior, mas precisará refazer aquelas em que foi reprovado. Então, como podemos, diante desse conhecimento, não perder tempo e avançar na nossa encarnação? Gente, persistindo, porque quando nós estamos na escola, o que acontece quando diz que tem prova? É um pânico, terror e pânico. A gente quer estudar rapidinho, quer decorar rapidinho. E quando chega na prova, ai meu Deus. Porque a gente ainda está naquela coisa do imediatismo. A gente não quer ter o trabalho da continuidade, o trabalho persistente. A gente quer resolver tudo rapidinho. Não é? Então, quando a gente não obtém a nota e é reprovado, nós temos que repetir. Isso acontece na nossa escola humana. Nós, enquanto em processo evolutivo, que a reencarnação passa a ser uma escola, tem a ver com o nosso pensamento, tem a ver com nossas emoções, tem a ver com nossas atitudes. Então, alguma coisa que eu já adquiri, eu vou ser testado naquilo. Então, se eu realmente adquirir, eu vou passar compreendendo, não vou cometer mais. Mas se é uma coisa que ainda está muito enraizada em mim, que eu ainda tenho muita dificuldade, eu vou para um processo mais difícil de prova, vou para a segunda época. Na minha época era a segunda época, agora não sei não. Já disse minha idade. Vai para a recuperação. Vou para a recuperação, gente, atualizando. Vou para a recuperação, né? Segunda chamada e assim vai. Mas eu preciso passar por aquilo, senão eu não avanço de ano. Então, se eu não avanço de ano, eu vou voltar, continuar, até uma hora que, na volta, eu não volto na mesma condição. Né? Vamos lembrar assim, né? Eu volto numa condição mais difícil, para que a prova, eu sinta em mim a dificuldade da prova, porque nós somos bastante comodistas, nós humanos. Quanto menos dor, menos coisa eu preciso fazer. Então, mas não, ela vem mais difícil. Reprovou de novo, mais difícil. Então, é aquele professor que, olha, aquele aluno, eu vou mudar minha maneira de ensinar. Mas parece que ele se bloqueia e não quer aprender, porque às vezes a gente não quer aprender. Então, vai ser uma prova mais difícil. Então, não é mais uma prova que eu decoro. É uma prova em que eu vou raciocinar para responder. E aí está a dificuldade das coisas. Mas um dia eu terei que fazer, porque eu vou mudar. Ou eu vou mudar porque entendi esse processo,
ou eu vou mudar porque a dor vai ser tão grande, a minha dificuldade é tão grande, o sofrimento tão grande perante aquela dificuldade, que eu tomarei a decisão de não mais sofrer. Aí as coisas começam a mudar. Quando a dor vem muito forte, a gente pode... como na nossa vida, né? Você não deve fumar. Então, você fuma. Mas, de repente, você começa a ter um pigarro, alguma coisa que te incomoda. Então, já é um alerta. Para de fumar. Mas só que você insiste, né? Aí você tem outra coisinha. Até que vem um câncer de laringe, sei lá de quê, né? De boca. É porque você não aceitou que você deveria parar de fumar lá no começo. Então, a prova ela vai se intensificando. É a mesma coisa que acontece aqui, né? Exatamente. Você fica desleixado, não olha para si, para onde você tem que fazer a mudança, a dor vem mais forte. Mas só que é o aprendizado, né? Com certeza. Mas é aquela coisa, Deus, Ele perdoa sempre. Sempre, sempre, sempre. Agora, a natureza, ela não perdoa, porque nós temos que devolver para a natureza tudo aquilo que a gente está, né, pegou. O nosso corpo é da natureza, o nosso planeta é natureza, tudo aqui é natureza. Então, quando você alimenta, seja de pensamentos negativos, ou seja de cigarro, ou excesso de uma coisa ou outra, você está minando o seu corpo que pertence à natureza. E você vai ter que arcar com isso. Porque você mesmo é chamado para arcar com isso. Então, por quê? Porque nós fazemos parte de um todo. Desse ser integral que é o planeta, que é você, que é a natureza. Tem um livro de André Luiz que ele fala, acho que é Alexandre, que é um dos mentores lá, não sei se é ele, mas ele fala que nós estamos mergulhados na essência de Deus, como peixe e plantas no oceano. Olha que coisa mais incrível. Que visão, uma visão incrível que é do todo. Então, ora estamos no plano espiritual, recebendo informações e prometendo 1001 coisas, e falando, não, eu vou conviver, eu vou ser uma mãe ótima, não sei o que lá. Aí reencarna, larga tudo, abandona tudo e aí você complica tudo, né? Então é o processo expiatório. Até você ter o autoconhecimento de que eu sofri tanto, eu preciso parar e recomeçar de novo, é o amadurecimento do ser como pessoa, né? E fora os que machucamos no plano espiritual, que está também vendo e perseguindo. Então é um todo, não é só uma coisinha, não. É todo um processo de influência, e tanto influenciamos como somos influenciados nessa grande escola planetária. Né? E é bacana você falar isso, porque como a Miriam disse no começo do programa, também a ideia da reencarnação serve para você dizer, na próxima eu resolvo. Então vamos abordar um pouquinho, porque isso é uma coisa que não tem quem não pense de vez em quando, né? É uma situação muito complicada. Você que acredita na reencarnação, né? Colocou isso dentro da sua vida. Você, não, isso aqui, essa pessoa, né? Normalmente são relacionamentos complexos, muito complicados. A gente fala, não, essa eu vou deixar para a próxima. Às vezes você tem que deixar para a próxima mesmo, porque você perdeu tanto tempo aqui, a pessoa foi embora e não resolveu. Mas e aí? Mas eu acho que aí tem uma outra coisa. Existe uma pessoa difícil, seja que for no relacionamento. Uma coisa é meu comportamento de manter a raiva, de manter a vontade de prejudicá-la, seja de qual forma for, de não perdoá-la, é uma decisão que eu tomo. Né? Ela retorna ao plano espiritual. Mas quando eu voltar, se terei que conviver com ela, eu vou voltar numa situação mais difícil, porque não partiu de mim nenhuma iniciativa de melhorar. Outra oportunidade, outra maneira seria, daquela pessoa difícil, eu rezar
para que me dê força, no convívio, entendimento. Eu posso não ser conivente com o que ela fala, eu não concordo com a maneira que ela me trata, mas eu tento banir do meu coração qualquer reação de raiva, de mágoa primeiro, porque eles vão fazer mal a mim mesmo, né? Mas eu saio daqui, nós não nos entendemos, não dei conta de me entender com ele. Porém, minha atitude para com aquela pessoa foi de tentar, pelo menos, evitar que eu agravasse a dificuldade da nossa relação. Posso até me manter afastada, mas afasto também de mim qualquer revide, né, de forma desagradável. Vou voltar a conviver com ela? Possivelmente, sim, às vezes não. Mas a minha relação com ele vai ser diferente. Eu já venho com aquela necessidade, porém, sem tantos agravamentos, né, para resgatar junto com aquela pessoa. Então, acho que depende. Depende de como é que eu acho. Reconcilia-te, né, com o teu inimigo, né? Isso é muito importante, esse reconciliar. De Jesus, né? Isso, e esse reconciliar não necessariamente eu vou estar com ele eternamente. Não, reconciliar, como a Miriam falou, emanando pensamentos positivos. Se não dá para conviver agora, não é mais possível conviver, mas você se desprendeu daquele processo, porque quem se liberta, no caso, como a Miriam bem colocou, sou eu. Ele é o problema dele. Você vê, Jesus sempre colocava isso, né? Ele chegava para a pessoa e falava assim, olha, tua fé te curou, vá e não peques mais. Então, o que você está fazendo daqui para frente é problema seu. Os outros. De repente não dá mais para conviver com aquela pessoa, ótimo. Mas emanar o pensamento dentro desse universo que nós vivenciamos aqui já está bem trabalhado. Agora, porque é incrível, a gente acha que só o amor nos une a outra pessoa. O ódio também. Também, tem a mesma força, nos mantém unidos, não é? Aliás, no plano em que a gente vive, é mais ódio do que amor. Perfeito, você falou tudo. Né? Mais ódio, mais inveja, mais ciúme, né? Aliás, eles também dizem que às vezes o ódio é um amor mal resolvido, né? Sim. De alguma forma tem uma admiração, uma ligação, só que você ainda não enxerga. Perfeito, falou isso. Porém, aí você não sabe transformar num sentimento positivo. Porque o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, né? Quando você... aquilo tanto faz para você. Indiferença também não é uma boa coisa. Também não, né? Nós não estamos falando... de não se preocupar, de deixar que o outro vá, né, seja ele mesmo, não é indiferença. Não me importo mais com aquela pessoa, não é isso, não é indiferença. É desejar o bem para ele, desejar que as coisas deem certo também para ele. Isso é um exercício nosso de humildade, né, de indulgência, de uma série de outras coisas, né? Agora, isso tudo porque temos essa perspectiva da reencarnação. Ou seja, muito provavelmente nós vamos voltar a nos encontrar. Se as pessoas são difíceis, né, imagina famílias complicadas, porque os espíritos dizem que nós reencarnamos entre os mesmos, né? Então você imagina, se você tem dificuldades, né, com irmãos, com pai, mãe, você vai voltar. E aí às vezes vai voltar numa situação um pouco mais complicada, né? Às vezes mais próxima, porque isso aqui ficou enganchado. Então, na hora em que a gente tem essa perspectiva, tudo muda de figura em termos de relacionamento, né? Porque tem coisas que você está colhendo hoje que foram do passado. A gente colhe hoje. Porém, eu quero modificar isso? Ou eu quero lá na frente vivenciar? Então não dá, a gente não pode virar as costas para esses relacionamentos difíceis, não é isso? Tem que enfrentar. Tem que enfrentar. É aquela coisa, se esse relacionamento está perseverante, assim, tá sempre, então é porque você tem que fechar essa história. Alguns não, passam e vão, ok, mas tem uns que estão assim, persistem mais, então aí você fala, poxa vida, é porque eu tenho que trabalhar mais isso, eu tenho que conviver melhor, eu tenho que
parar, ser mais indulgente, ou ser mais firme, porque às vezes o relacionamento também é que alguma deficiência emocional que você ainda está precisando vivenciar, e você tem que ser mais firme em algumas coisas. Então, nada é por acaso. Né? A gente tem que entender isso. Mas como a Miriam colocou bem, mas como trabalhar isso? O como é que vai ser o diferencial de você ter uma próxima reencarnação com mais facilidade ou diminuir seu período reencarnatório. Né? Que o nosso objetivo é a felicidade e ir para um plano melhor. E essa perspectiva da reencarnação, de que nós estamos todos convivendo já há muito tempo, em diferentes situações, né, diferentes papéis, ela dá uma autorresponsabilidade muito grande, né? Então, mesmo que eu seja a única pessoa que tenho essa visão, essa crença, essa perspectiva, isso traz para mim a responsabilidade de tentar modificar naquilo que eu puder, né? E às vezes as outras pessoas nem estão pensando nisso, mas você pode também, com o uso da prece, pedir que a espiritualidade te oriente, né? Como eu devo lidar com essa pessoa, eu não sei o que fazer, estou no meu limite. Eu acredito que com a prece, às vezes a ajuda vem. Uma coisa que eu faço, né? Eu também peço, não só para me abrir a mente no sentido de entender, né, uma situação, aonde eu estou errando, aonde eu posso modificar, como também peço para que a espiritualidade alcance aquela pessoa de alguma forma. Não é isso? É isso. E às vezes aquela pessoa passa também a entender aquela relação de outra forma. Isso pode acontecer? Com certeza. Inclusive, eu tenho até uma amiga que ela falava assim, ela já é aqui da casa há muitos anos, ela falou assim, olha, quando você tiver em dificuldade com alguém, você conversa, faz uma prece e conversa com o seu mentor espiritual para conversar com o mentor espiritual da pessoa, né, para que essa pessoa seja envolvida. Olha, quando vai falando assim, você mesmo já vai envolvendo, né? Envolvendo com amor, com luz, para dissipar todos aqueles mal entendidos que porventura ela tenha com você, porque é aquilo que você fala, nós aqui estamos encontrando com as pessoas a quais, né, são queridas, mas também pessoas que foram nossas inimigas. E muitas vezes nós que provocamos essa animosidade, né? Então a gente tem que, se a gente tem o conhecimento aqui da reencarnação, da doutrina espírita, do que Jesus nos colocou, quem é que tem que fazer o primeiro passo? Somos nós. Gente, vocês estão conversando, estou aqui pensando, mesmo que eu não acredite que haja reencarnação, eu tenho o Evangelho. Sim. Né? Então, não estou falando de religião, eu tenho o Evangelho. Thelma citou, né? Jesus falou, reconcilia-te com teu inimigo. Eu posso ser de uma religião diferente, mas eu jamais vou conseguir escapar desse entendimento. Que não interessa se tem reencarnação ou não. Não acredito. Mas Cristo me trouxe o exemplo e o ensinamento que eu devo aplicar na minha vida de que eu devo reconciliar com aquele que eu julgo que seja meu inimigo. Ponto final. Então, às vezes a gente fica buscando explicações, justificativas para ensinamentos que já estão conosco há tanto tempo, que são os ensinamentos evangélicos. Que se a gente lê aquelas parábolas de Jesus, lê refletindo, a gente vai ver tantos ensinamentos importantes e eu não preciso levantar a bandeira de A ou B, né, em termos religiosos. Eu compreendo, e ele foi o cara mais revolucionário, porque naquela época dele, trazer ideias como amar ao próximo, como assistir aqueles que eram jogados, né, à revelia, aos doentes, né, aos pobres, às mulheres que não tinham alma, e dizer que não, todo mundo é importante. Gente, esse cara foi revolucionário. Depois dele não apareceu nenhum revolucionário. Né? E ele vinha, ele não só falava, ele mostrava exemplo. Ora, se eu tenho a curiosidade de buscar, né, sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos, eu não preciso abraçar religião nenhuma. Ali eu tenho um roteiro
de como buscar felicidade. E não é felicidade material, né? Que essa também é passageira. Eu tenho ali o roteiro, então eu não preciso levantar a bandeira, eu não preciso dizer que reencarnação eu tenho que acreditar porque é verdade. A gente não quer convencer ninguém, porque nós, na Casa Espírita, nos nossos grupos mediúnicos, não temos dúvida nenhuma que reencarnação existe, ou seja, que há um processo de desencarne que aquele ser sobrevive à morte do corpo e se comunica. Nós não estamos aqui para convencer ninguém, estamos para chamar a atenção, sim. Os ensinamentos evangélicos, esses a gente deve aprender e aplicar na nossa vida, né? Perfeito. Meninas, diante de tudo que a gente conversou, nós chegamos à conclusão de que somos os grandes responsáveis pelo nosso destino. Perfeito. E pelo uso do livre-arbítrio, nesta encarnação ou nas passadas, nós podemos acertar e errar, fazer coisas boas e não muito boas. E seremos sempre os responsáveis pelos nossos atos e pelas consequências deles decorrentes. Que mensagem que a gente pode deixar para o nosso público a esse respeito? Miriam, você falou uma coisa linda agora, né? Vamos falar mais alguma coisa para dar um fechamento bacana aqui? Agora baixou a responsabilidade. Agora deu branco. Mas a responsabilidade mas quando a gente compreende que nós somos mais do que esse corpo, que quando eu compreendi que hoje, estando Miriam, eu sou mais do que esse corpo físico, que pode agradar a um, que pode desagradar a outro, que a minha maneira de ser pode agradar a um, pode agradar a outro, mas eu tenho uma filiação divina, né? Estou mergulhada em Deus e eu tenho uma tarefa de ser melhor, né? De trabalhar melhor, não só para mim, mas para aqueles que estão em volta. E aí eu compreendo que Cristo, Jesus me trouxe todos os ensinamentos. Hoje eu acredito nas explicações, nas reflexões que o kardecismo, a doutrina espírita, trouxe para mim, desses ensinamentos evangélicos, me fala muito intimamente. Eu consigo compreender e mais, eu aceito como verdade. Então, se você aceita como verdade a sua religião, mas que essa religião lhe faz uma pessoa melhor, não precisa acreditar em reencarnação, não. Seja melhor. Só isso. É verdade. É verdade. Muito bem, muito bem. A gente acredita, a gente acha que a reencarnação explica... Nós não só acreditamos, como testemunhamos essas coisas. A gente acredita, a gente quis aqui mostrar para vocês a clareza que a ideia, né, a perspectiva da reencarnação ela traz para nós, as mudanças que ela faz na nossa vida, né? Agora nós temos esse entendimento, para nós faz todo sentido. Porém, nós estamos aqui para te convencer, só para mostrar que a gente acha que tem muito a ver, que faz todo sentido. Bom, o Papo Espírita vai ficando por aqui. Nós agradecemos, Thelma, Miriam, obrigada pela participação de vocês. Papo Espírita está um pouquinho diferente. Nós estamos indo ao ar às quintas-feiras pelo canal da Comunhão no YouTube, às 19 horas. A gente já passa. E se você quiser se inscrever no nosso programa, clica lá que você vai receber sempre os alertas. Pode escrever no próprio YouTube e fazer seus comentários, nós vamos responder. E às segundas-feiras, o podcast do mesmo programa vai ao ar na Rádio Comunhão e agora no Spotify. Então você acessa lá o aplicativo, coloca lá na busca Papo Espírita que você vai ter todos os podcasts aqui do nosso programa para você assistir em casa, no carro, aonde você quiser. Caso você queira escrever para nós, o nosso e-mail é radio@comunhãoespírita.com. Vamos ficar muito contentes em receber o seu e-mail. E pedimos, Thelma, que você, por favor, faça a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos, até a próxima. Obrigada. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, também contando com a presença do Mestre Jesus, envolvendo a cada um de nós aqui presentes e a todos que estão nos acompanhando, que possam visualizar esse olhar meigo, nos acolhendo, nos abraçando e agradecidos por essa oportunidade, mas este conhecimento
porque sabemos que conhecendo a verdade nos liberta a cada momento. E assim, Pai, em Teu nome, em nome do Mestre Jesus, dos mentores aqui também da nossa casa, agradecemos mais uma vez por este programa. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.